Sabia que você ou seu cliente pode estar pagando tributo a mais sem nem saber disso? A escolha errada do regime tributário pode consumir até 1/3 do faturamento da empresa. Veja que o assunto é muito sério e demanda uma atenção especial de você, empresário, ou do seu cliente. A partir de agora, com a reforma tributária que foi aprovada no ano de 2025 e que começa a valer em 2026, na fase de transição, essa decisão ficou ainda mais séria e estratégica. É a partir dela que será diferenciar aquelas empresas que se destacarão, que terão bons lucros, bons resultados e perpetuarão. Meu nome é Jefferson Vieira. Eu sou advogado há 8 anos na área e o objetivo do nosso canal é ajudar você, empresário, a entender um pouquinho mais desse mundo tributário, ajudar você, contador, advogado, que atua na área fiscal e quer entender um pouquinho mais de como que funciona esse mundo na prática. Então vem comigo que eu vou te ajudar e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar os 3 principais regimes e como analisar cada um deles para entender qual é o mais benéfico para a sua empresa. Indo direto ao ponto, hoje no Brasil nós temos 3 principais regimes que as empresas podem optar no momento de escolher a qual ela vai preferir ser tributada. São eles: Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. O Simples Nacional, como o próprio nome já diz, é um sistema simplificado, criado para atender às necessidades do pequeno e microempresário. Por isso, existe um limite de faturamento, que é de 4,8 milhões por ano. Aqui, nesse regime, o empresário não recolhe os tributos de maneira individualizada. Todos os tributos são arrecadados através de uma única guia, denominada DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E dentro dessa DAS estão contemplados os tributos ICMS, ISS, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e a contribuição previdenciária patronal. Vale um destaque que, para empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 por ano, os tributos ICMS e ISS passam a ser apurados de maneira normal. É o que chamamos de subfaturamento, ou seja, aquelas empresas que prestam serviço e por isso são contribuintes do ISS, ou aquelas empresas que comercializam mercadorias e, portanto, recolhem o ICMS, quando elas atingem o sublimite de 3 milhões e 600 por ano, passa a se apurar o ICMS ou o ISS de maneira apartada. Daí, o documento de arrecadação do Simples Nacional passa a não contemplar mais esses 2 tributos, que devem ser apurados e contabilizados e recolhidos de maneira apartada em guia própria. Apesar do nome Simples Nacional, é um regime que tem uma série de requisitos, uma série de regras que devem ser observadas. Por isso, daria assunto para um vídeo só dele. E se você tem interesse, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo sobre o Simples Nacional, explicando detalhadamente, ponto a ponto, para que não haja dúvida nenhuma para você, empresário, ou para o seu cliente. Quanto ao lucro presumido, ele é um regime opcional para contribuintes, empresas que faturam até 78 milhões de reais por ano. Aquelas empresas que faturam mais do que 78 milhões de reais não podem optar mais pelo lucro presumido e deve ser escolhido o regime do lucro real. Aqui no lucro presumido, como o próprio nome já diz, o ente tributante presume uma faixa de lucro do seu faturamento. E a partir dessa faixa de presunção, ele aplica a tributação. A faixa de presunção varia de 8% a 32%. E o que vai definir qual que é a presunção é o ramo de atividade da empresa. Empresas de comércio, por exemplo, têm uma presunção de 8% de lucro. Já empresas que atuam no setor de serviços têm uma presunção de 32%. E essa presunção é do IRPJ. A presunção da CSLL vai de 12% a 32%. 12% para empresas do comércio e 32% para empresas prestadoras de serviço. Em cima dessa presunção de 8% a 32% do IRPJ ou de 12% a 32% da CSLL, aplica-se uma alíquota. Para o IRPJ, a alíquota é de 15% e para a CSLL, a alíquota é de 9%. Além disso, há uma alíquota adicional para o caso do IRPJ. Para aquelas empresas que faturam mais de 20 mil reais por mês, aplica-se 15% em cima do todo o faturamento, mais uma alíquota de 10% sobre o adicional que exceder os 20% do mês. Ou seja, se a empresa fatura, por exemplo, 30 mil reais no mês, em cima dos 30 mil reais aplica-se a alíquota de 15%, e o adicional vai ser aplicado só acima daquilo que excedeu os 20, ou seja, em cima de 10 mil reais. Como é um regime opcional, qualquer empresa, desde o nascimento, pode optar pelo regime do lucro presumido.
Portanto, é muito importante que seja feita a análise ali do faturamento, do ramo de atividade da empresa, para verificar se é um regime mais benéfico. Lembrando que, apesar de ser opcional, existe o limite de 78 milhões de faturamento por ano. Acima disso, não é possível mais adotar o regime do lucro presumido, uma vez que empresas que faturam acima de 78 milhões já são consideradas empresas de grande porte e, por isso, devem obrigatoriamente estar no regime do lucro real. E já que estamos falando nele, temos também o lucro real. O lucro real é o regime tributário dentre os três que traz maior complexidade, mais dificuldade. Aqui a empresa tem que ter um controle rigoroso de tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra, mercadorias que compra, equipamentos que são comprados para utilizar, por exemplo, no escritório, ou maquinário que é utilizado na prestação de serviço ou na venda das mercadorias, e toda saída. Pagamentos realizados por fornecedores, contas, tributos, tudo isso deve ser levado em consideração, porque no lucro real, cada detalhe é importante. Várias despesas são passíveis de dedução da base de cálculo do tributo IRPJ e CSLL, e vários valores são adicionados ou subtraídos daquilo que a gente chama de lucro tributável. A escolha entre esses três regimes sempre leva em conta 5 fatores essenciais, quais sejam o faturamento, a margem de lucro, as despesas, a folha de pagamento e a atividade econômica. Quanto ao faturamento, reforça aquilo que já comentamos. Empresas do Simples Nacional só podem faturar até 4,8 milhões por ano. Passado esse valor, ultrapassado esse valor, a empresa deve optar pelo lucro presumido ou lucro real. Já no lucro presumido, o limite é de 78 milhões por ano. E no lucro real, não há limites. Pode ser a empresa que fatura R$100 por mês ou a empresa que fatura R$1 bilhão por ano. Não importa. É um regime opcional e todas as empresas podem optar por ele. Portanto, no lucro real, não existe um limite de faturamento. Ainda, o regime do lucro real é obrigatório para determinadas atividades, como, por exemplo, bancos. O segundo fator é a margem de lucro. Por quê? Empresas que têm uma margem agregada muito alta, muito expressiva, por exemplo, empresas prestadoras de serviço, tendem a se beneficiar quando tributadas no regime do lucro presumido. Já aquelas empresas que operam com a margem extremamente apertada, com muitos custos, despesas, alto investimento, o regime do lucro real tende a ser mais benéfico, pois todas essas despesas e investimentos realizados, via de regra, podem ser abatidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Com o destaque que aquela empresa que está realizando grandes investimentos, investindo na empresa, pode ser que ela passará por um período não lucrativo. E aí, se ela apresenta prejuízo, o lucro real é mais interessante, porque ela carrega esse prejuízo fiscal que deu naquele ano para compensar lucro de períodos posteriores. Outro fator importante são as despesas dedutíveis, e aqui de novo, apenas no lucro real. Há uma série de despesas que são completamente dedutíveis da base de cálculo do IRPJ. Por isso, se o dispêndio de despesas é muito grande na sua empresa, talvez seja importante avaliar a migração para o lucro real, para que essas despesas possam ser abatidas do lucro tributável. Já a folha de pagamento impacta naquelas empresas que estão no Simples Nacional e no lucro real. No lucro real, como já vimos, são despesas. Despesas são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. E para as empresas do Simples Nacional, especial atenção para aquelas que estão no anexo 5 da Lei do Simples Nacional. Isso porque, se o gasto com a folha de pagamento, ou seja, a folha salarial com os empregados, exceder a 28% do faturamento da empresa, é possível que ela adote um outro anexo da lei complementar, reduzindo, portanto, a carga tributária. Por isso, o controle efetivo daquilo que é gasto com pessoal, com folha de pagamento, é extremamente importante. Isso foi feito para que as empresas invistam em pessoal, gerem empregos, fazendo com que, gerando empregos, ela tenha uma carga tributária menor. E por fim, tão importante quanto as anteriores, é a análise da atividade econômica. Como falamos, empresas que prestam serviço tendem a ter uma margem lucrativa maior em comparação com aquelas empresas que vendem mercadorias, onde a margem tende a ser menor. Nesse caso, com a margem mais apertada, o lucro real eventualmente pode ser mais benéfico. Já para as empresas que têm uma margem maior, conseguem explorar melhor o valor agregado daquilo que ela oferece, daquilo que ela vende, o regime do lucro presumido tende a ser mais benéfico e mais vantajoso. E para facilitar o entendimento de cada um de vocês e melhorar a explicação, vamos trazer agora um exemplo prático com números. Exemplo 1. Uma empresa prestadora de serviço de TI.
que fatura R$ 1.200.000 por ano e tem um lucro alto, uma margem lucrativa alta de 40%, ou seja, ela lucra R$ 480.000 no ano. E tem uma folha de pagamento consideravelmente pequena, apenas 10% do faturamento. Nesse cenário, dentro do Simples Nacional, ela teria uma alíquota efetiva de aproximadamente 16%. Neste cenário, no regime do Simples Nacional, ela teria uma alíquota efetiva de aproximadamente 17%. Que totalizaria ali mais ou menos R$ 203.000 de tributos totais pagos. Nesse mesmo exemplo, se a empresa estivesse no lucro presumido, com a presunção da CSLL sobre o faturamento total, que foi de R$ 1.200.000, aplicando 32%, chegaríamos a uma presunção de R$ 384.000. O IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS totalizariam ali aproximadamente 13,3%. Isso resultaria no recolhimento tributário de R$ 160.000 no ano. Só nesse exemplo, a empresa economizaria por ano R$ 43.000. Outro exemplo muito comum são os famosos e-commerces. Aqui, no nosso exemplo, a empresa fatura R$ 3.600.000 por ano. Portanto, dentro do sublimite de faturamento do ICMS, fazendo com que ela não pague o adicional de ICMS à parte. Ela está ali no limite. O lucro líquido dela foi de 25%, ela tem uma folha de 15%, tem muito custo com estoque, frete e logística. No Simples Nacional, a alíquota efetiva dela geraria em torno de 11,20% e totalizaria, portanto, tributos na casa de R$ 403.000. Se essa mesma empresa estivesse no lucro presumido, onde há a presunção ali de 8% do faturamento, como falado, a carga tributária efetiva dela, somado os tributos recolhidos de IR, CS, PIS, COFINS, totalizaria mais ou menos 16,85%, com tributos totais de R$ 606.000. No caso em questão, o lucro presumido não é o mais vantajoso, pois aqui aproximadamente haveria R$ 200.000 de tributos recolhidos a mais. Estes exemplos deixam claro, nítido, que a escolha errada do regime tributário pode custar muito caro para a empresa. Imagine que esse dinheiro poderia estar sendo convertido em investimentos, infraestrutura, compra de material, estoque, qualificação dos colaboradores ou até mesmo uma retirada maior de prolabore e dividendo. E agora vamos explorar aqui um pouquinho os principais erros, os erros mais comuns praticados ali pelos empresários ou pelos consultores no dia a dia. O mais importante deles é a inércia em não analisar todos os anos, como lição de casa, qual regime tributário deve ser adotado no ano seguinte. Deve ser feita uma estimativa de lucro, faturamento, despesas, investimentos, folha de pagamento. Tudo deve ser levado em consideração, para que então sejam simulados os valores de recolhimento dos tributos em todos os cenários possíveis e seja tomada assim uma decisão embasada em fundamentos de maneira correta que tende a beneficiar a empresa. Outro erro, equívoco muito comum no dia a dia, é presumir que o Simples Nacional é mais vantajoso. Olha, o Simples Nacional pode ser até mais simples, mas nem sempre é vantajoso. Como visto nos exemplos que acabamos de trazer, é muito importante que seja analisado caso a caso, faturamento a faturamento, não existe regra. Duas empresas no mesmo ramo de atividade, com o mesmo objeto social, podem ter cenários completamente diferentes, onde para uma o Simples Nacional é mais vantajoso e para outro o lucro presumido ou o lucro real é mais vantajoso. Cada caso é um caso, não existe regra. Outro erro muito comum é misturar despesas pessoais com despesas empresariais. Isso bagunça completamente a contabilidade da empresa e evita ou impede que o empresário deduza ali aqueles custos e despesas que ele tem da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para aquelas empresas que já estão operando no lucro real. Outro erro muito comum e que as empresas geralmente fazem é uma análise superficial do faturamento e da margem de valor agregado e do lucro de determinado produto ou serviço. Pessoal, muita atenção! Todo produto ou serviço que é oferecido deve necessariamente ser feita uma análise criteriosa de quanto aquilo custa, de qual é a margem de valor agregado, quanto aquele produto está contribuindo para o seu lucro no final do mês. Só assim, no detalhe, você vai conseguir saber e tomar uma decisão mais fundamentada. O principal erro de todos que eu vejo acontecendo demais e é muito grave, que é quebrar o faturamento do Simples Nacional. A pessoa, quando vê que está chegando ali no limite do faturamento do Simples Nacional, quebra o faturamento, arruma um CPF de um amigo, um conhecido, esposa, irmão, pai, mãe
e abre uma nova empresa para operar no Simples Nacional e assim ela ter mais uma empresa para faturar até 4,8 milhões. Pessoal, isso é muito grave e pode ser encarado como evasão fiscal, sonegação. O fisco pode entender que você está burlando a legislação tributária para conseguir aproveitar do cenário do Simples Nacional, para recolher os tributos na guia unificada. Só que, como falamos, nem sempre o Simples Nacional é mais vantajoso. Por isso é muito importante analisar e se debruçar sobre os controles da empresa para tomar uma decisão mais acertada. E olha, quebrar o faturamento para aproveitar o Simples Nacional é muito grave e não é indicado por ninguém. Portanto, nunca faça isso e se alguém lhe aconselhou a fazer isso, não aceite esse conselho. Pode parecer simples, pode parecer que a Receita Federal não tem nem braços para fiscalizar, mas é um risco que não deve ser assumido. E isso pode determinar o fim da sua empresa e também problemas criminais. E tão importante quanto os temas que já comentamos é a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada agora em 2025, vai começar a operar em 2026, no período de transição, mas ela já traz impactos para o dia a dia das empresas desde a sua aprovação. E agora a gente vai entender na prática um pouquinho esses impactos. O primeiro deles, o Simples, não será extinto, mas deve sofrer ajustes profundos. Além disso, até onde se sabe, a CBS e a EBS não farão parte da DAS, que é aquele documento de arrecadação do Simples Nacional. E para que o empresário que opta pelo regime do Simples Nacional não fique prejudicado, deve ainda haver ou ser instituído um regime de compensação de crédito. Um ponto importante é que os contribuintes do Simples Nacional poderão optar pelo recolhimento da IBS e do CBS de maneira apartada. Se ele optar pelo não recolhimento, ele não vai gerar créditos. Porém, se ele opta pelo recolhimento, ele gera créditos. E o que isso quer dizer? Uma empresa que está no Simples Nacional e opta pelo não recolhimento do IBS e CBS de maneira apartada, ela não vai gerar créditos para a empresa que está comprando dela. Se essa empresa do Simples Nacional é um fornecedor, aquela empresa que está comprando os produtos dela para vender ali eventualmente no varejo, no atacado, não vai poder se apropriar de crédito. E isso é muito importante porque pode tirar a competitividade dessas empresas. E aí, se ela optar pelo recolhimento, exige-se um controle ainda maior e mais rigoroso de todo o controle fiscal da empresa. Além disso, a reforma tributária vai se basear no modelo de crédito financeiro amplo. O que isso quer dizer? As empresas só vão poder se creditar daquilo que foi recolhido anteriormente se a empresa que a vendeu emitir a nota fiscal e recolher os tributos. Por isso, a reforma tributária vai trazer grandes impactos para o dia a dia de todas as empresas. Haverá e necessitará de um controle extremamente rigoroso, por vezes hoje não observado por grande parte das empresas. Pessoal, as empresas que entenderem e se adaptarem a todo esse cenário, a todas essas possibilidades, certamente vão sair na frente e vão se destacar perante os concorrentes. Por isso, não perca tempo, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Converse com o seu contador, com o seu consultor, procure a gente, deixe a gente te ajudar. Sai na frente dos seus concorrentes, não perca tempo. A escolha do regime tributário adequado, a análise da reforma tributária vai diferenciar daqui a uns anos as empresas de sucesso, as empresas lucrativas e as empresas competitivas. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, clareou as suas ideias, não se esquece de deixar aquele like, aquele comentário, de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda demais a gente e dá mais força ainda para continuar com os vídeos ajudando todos vocês. Não se esquece também de procurar a gente lá no Instagram, de deixar um comentário, uma crítica, uma sugestão. A gente vai responder cuidadosamente cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima.